Eu quero continuar no livro de Efésios. Nós fizemos no capítulo 1, a última vez que preguei, e dessa feita eu queria ir ao capítulo 2. Haja vista que hoje é ceia do Senhor, então você pode abrir a sua Bíblia no capítulo 2 do livro da carta de Paulo aos Efésios, essa epístola aos Efésios, para que possamos entender um pouco do que está acontecendo aqui. Alguém disse: eu valorizo mais aquilo que tenho, ou aquilo que me veio às mãos, ou aquilo que ganhei, quando eu entendo o que está por trás daquilo, a história, o preço que foi pago, coisas dessa natureza. Então, entender, através desse escrito aqui, na carta de Paulo aos Efésios, é muito importante, porque eu sei que você vai sair daqui, vai valorizar e ter uma compreensão mais ampla do que é a obra redentora, de quem é você, o que era você, o que Cristo fez por você. É isso que Paulo vai fazer aqui nessa carta. Eu queria ler então, a partir do verso 1, e depois nós vamos fazer uma introdução. Diz assim, Efésios 2, a partir do 1. Diz o Escrito Sagrado: e Ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Preste muito atenção nas palavras de Paulo, inspiradas por Deus, nos quais vocês andavam outro tempo, segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Sim, filhos, mas é de desobediência. O texto trata a humanidade sem Cristo. Entre eles também nós, e aí Paulo agora se inclui, todos andávamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, ele vai citar filhos de novo, mas não é muito bom não que ele fala, filhos da ira, como também os demais. Verso 4. Aqui é a esperança dos homens, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça, vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não é por obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos orar? Feche os seus olhos, curve sua cabeça e peça ao Espírito Santo de Deus que nessa noite, de forma como só Ele pode e sabe, você escute a sua voz, continue escutando a sua voz e seja iluminado. Senhor, obrigado por este culto que prestamos a Ti, toda honra e glória seja dados a Ti. Nos reunimos aqui para cultuar e bendizer o Teu nome. Os detalhes são ver os irmãos, ter a comunhão, ver que o irmão está bem, ou às vezes nem tão bem, mas de toda forma, Senhor, nos alegrarmos por estarmos na Tua casa, como o salmista disse. Enquanto fazemos, pela Sua graça e misericórdia, já lida aqui, ilumina os olhos dos nossos corações para entendermos a Tua palavra e compreendermos os mistérios da Tua palavra, como o capítulo 1 fala, da Tua vontade para as nossas vidas. Abra os olhos daqueles que estão fechados, para que entenda o seu estado, e para que também entenda a esperança de Cristo, e em Cristo, para uma nova vida. Senhor, aqueles que estão em casa, em algum lugar nessa transmissão, os que entraram aqui, vieram
expectativa de ouvir a tua voz, de se alegrar, e o Senhor sabe da dor e do momento que cada um está passando. Por isso, Santo Espírito de Deus, no nome de Jesus, haja poderosamente em cada coração, de forma que esta pessoa seja transformada, consolada, fortalecida na tua presença. E recebe o nosso culto, a nossa adoração. Perdoa os nossos pecados, assim nós oramos no soberano nome de Jesus. Diga amém. Voltamos ao texto, então. Eu fiz a primeira semana que pregamos sobre ela, capítulo 1, falando da importância da obra do Senhor e falando um pouco dessa carta. É uma carta poderosíssima no seu efeito de iluminar a vida do crente para o despertar da fé, dessa graça que Deus nos deu através do seu Filho Jesus. Eu falei na primeira vez, vou repetir aqui, que esta igreja estava situada em uma cidade portuária, em um lugar de muita importância na época, que tinha uma relevância comercial, mas não só, mas espiritualmente também. Havia ali uma diversidade de fé, de crenças, de religiões, o paganismo muito forte, o ocultismo. Havia naquela cidade um templo dedicado a uma deusa muito famosa, e nós vamos falar um pouco dela, sobre Diana, e adoradores, sacerdotisas ali, dedicadas sobre prostituição e idolatria. Havia naquele lugar um misticismo tão grande que Efésios tinha uma escola, ali naquela cidade havia uma escola de magia, e por isso que eu falo agora de Atos, no capítulo 19 de Atos. Quando você lê, você entende porque que Paulo fala algumas coisas aqui nessa carta, em Colossenses também, justamente porque havia uma escola de feitiçaria naquela cidade, e Paulo, quando pregou ali, houve um desmonte de tudo isso, e eles não gostaram de Paulo. Paulo passou aproximadamente 3 anos ali pregando o Evangelho, e muitas pessoas se converteram, inclusive essas pessoas que dominavam artes mágicas. Mas no capítulo 19 do livro de Atos, o texto sagrado vai dizer que eles levavam aqueles livros e eles vendiam, e o volume de dinheiro foi muito grande, o que significa que houve um desmonte nessa questão espiritual das forças das trevas, porque o Evangelho chegou naquele lugar. Havia ali então esse templo de Diana, era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A cidade era comercial e o paganismo e o ocultismo muito forte. Essa diversidade trazia desafios para aquela igreja. Então veja que essa igreja, e a gente falou sobre isso, vivia um desafio muito grande, e o Evangelho precisa entrar ali, e entrou através da vida do apóstolo Paulo, sendo um instrumento de Deus. Paulo passou 3 anos ali, e essa é uma carta conhecida como uma carta da prisão, porque Paulo estava provavelmente preso em Roma, na sua primeira prisão, 2 anos ali, tinha uma certa liberdade, era uma prisão domiciliar. Então Paulo escreve essa carta, e junto com essa carta, possivelmente também a carta aos Colossenses, que é muito parecida com a carta de Efésios. E aqui eu estou dando um pano de fundo para a gente entender o texto e o que Paulo está querendo dizer. Então Paulo ali, depois de algum tempo, ele recebe notícias que aquela igreja estava preocupada com ele e com o avanço do Evangelho. Quem é que nunca se preocupou com o avanço do Evangelho? Quem é que nunca se preocupou com a sua igreja, com os seus líderes? E Paulo escuta então que eles estavam preocupados com a vida de Paulo, com o avanço do Evangelho, com o que ia acontecer com a igreja. Porque veja, o maior missionário da história do Novo Testamento está preso, está condenado. E agora, o que vai acontecer? Então aquela igreja estava como que um pouco preocupada, e talvez alguns irmãos até desesperados, porque o maior de todos está preso. E como é que pode? Como é que pode um homem de Deus estar preso? Como é que alguém que prega, e Deus faz tantos sinais e maravilhas em sua vida, e através de sua vida, como esse homem pode estar preso, condenado? Alguma coisa está errada? Veja que na cabeça daquele povo passava muita coisa. E Paulo, quando soube disso, resolve escrever uma carta a essa igreja. Essa carta não é uma carta apenas para a igreja em Éfeso, mas é uma carta que eles chamam de carta circular, justamente porque nos escritos originais a introdução dessa carta não tem, alguns dizem que não tem
a palavra ou o nome da igreja. Paulo também, no final da carta, não faz referência a nenhum irmão. Significa dizer que foi para a igreja, mas também para as igrejas da região, para que todos entendessem o propósito do ministério, da vida de Paulo e da obra redentora. Então Paulo escreve, e no capítulo 2, Paulo vai falar do grandioso plano de Deus para a vida dos homens. Paulo quer nessa carta dizer: irmãos, eu estou preso, mas a palavra de Deus não está. Irmãos, eu não estou preso porque fiz alguma coisa errada, eu estou preso por causa da obra de Cristo. Irmãos, lembre-se de que o Senhor disse que bem-aventurado aqueles que foram perseguidos, que forem perseguidos por amor ao Evangelho. Paulo então vai justificar e ensinar à igreja que a sua luta e labuta pelo reino não se trata de algum desvio de caráter ou conduta irregular, mas é plano de Deus para a sua vida, é plano de Deus para o crescimento e avanço do Evangelho, porque ele preso começou a pregar aos nobres ali na cidade de Roma e aos nobres da casa do imperador, inclusive seus soldados particulares. Então Deus tinha um propósito, e Deus sempre tem um propósito em tudo. Então Paulo escreve para trazer o consolo ao coração daquela igreja e falar sobre a riqueza da redenção em Cristo Jesus. Mas antes, Paulo também, ele vai falar sobre casamento, ele vai ser bastante teológico nos 3 primeiros capítulos, e depois ele vai falar no resto dos capítulos, até os 6, sobre a prática e os pontos para serem vividos desses pontos doutrinários teológicos. Paulo vai falar de guerra espiritual, por exemplo, e aí a igreja brasileira, parte da igreja brasileira pega aquele texto e virou a doutrina da libertação, com base naquele ponto do capítulo 6, que é parte, mas não é o livro todo. Paulo só está ensinando a igreja, porque a igreja vivia num lugar de luta, mas aqui não vira doutrina para a teologia da libertação, conforme a gente já sabe que existe na igreja brasileira por aí afora. Paulo quer consolar, mas mais que isso, Paulo quer mostrar àquela igreja para que ela valorizasse quem eles eram e o que aconteceu na obra de Cristo. Ele falou: vamos lembrar de quem somos, ou de quem éramos, para entendermos a grandiosidade do plano do Senhor. Então ele escreve essa carta, não é, para falar fundamentalmente da fé cristã, da eleição em Jesus Cristo, da unidade que Deus promoveu pelo Evangelho entre gregos, entre judeus, os gentios de forma geral, para ensiná-los que sua prisão não se tratava de vergonha, mas e nem ia impedir o avanço do reino de Deus. Esse pastor, ou qualquer um de nós, ou qualquer ser humano que prega o Evangelho, não pense que o reino vai parar e que as coisas vão acabar, porque eu ou você não estamos mais aqui. Não se trata disso. Paulo vai dizer a essa igreja que, pelo contrário, a obra é do Senhor, o Senhor é quem conduz o seu rebanho, e o avanço da igreja continua. Como dizia os reformadores na antiguidade, cada gota de sangue que cai do sangue inocente de um cristão, multiplica-se o Evangelho. Quanto mais lutas, mais o Evangelho se propaga para a glória do nome do Senhor. Então o objetivo de Paulo era trazer a essa igreja os sentimentos que ele tinha e por que ele estava na prisão, por que a igreja tinha que avançar, e ela iria avançar apesar da situação. Lembrar também aquela igreja, a condição espiritual que eles viviam. E nessa noite, noite de ceia, para valorizarmos o quanto é importante lembrarmos o que vivíamos, o que éramos. E aqueles que ainda não fizeram uma decisão por Jesus, entender qual é o estado do homem, porque a gente tem dificuldades, às vezes, de explicar. Todos somos filhos de Deus, sim. Pelo tronco de Adão e Eva, sim, de alguma forma, mas após o pecado fomos separados. Então a Bíblia agora trata aqueles que estão longe da pessoa de Jesus em confissão e em aliança de filhos da ira, filhos da desobediência, filhos do diabo. Eu sei que tem uns que não gostam, mas é como o texto sagrado trata, as pessoas que estão fora ou longe do Evangelho de Jesus, e não como filhos, porque filhos têm que passar pela obra redentora. E como Deus gratuitamente, através do seu Filho, traz aos homens a graça, a dádiva da salvação. Além disso, Paulo vai sublinhar e deixar claro para aquele povo que houvesse esperança, que não adianta sacrifícios de tolo, que a salvação não é
por obras humanas, mas é uma dádiva divina. E é impressionante quando Paulo fala isso, ensina para trazer consolo ao coração daquele povo, e como até hoje algumas pessoas servem a Cristo no seu braço forte. E não estou me referindo a uma igreja que tem, chamada Braço Forte, mas na sua própria força, ou no seu jeito perfeito de viver o Evangelho, ou de querer viver o Evangelho, aquelas pessoas que são a prova de erro, a prova de falha, famílias perfeitas, tudo é perfeito, casamento é perfeito, tudo é perfeito. Com isso também não estou dizendo que não deva buscar fazer a coisa correta, mas eu estou dizendo que o que Paulo está ensinando aqui é que não é a tua perfeição que te leva para o céu, meu irmão, mas foi a obra redentora, o amor de Cristo por você. Porque você é incapaz. Porque se pensarmos dessa forma, voltamos ao tempo da lei. E a Bíblia diz que a lei nunca pôde aperfeiçoar ninguém. Era impossível alguém ser salvo, irmão Edilson, pela lei. Porque se cumprisse todos e transgredisse um, estava condenado à morte. Então é impossível. Então não se trata de querer ser perfeito, embora a gente tenha que ser e se esforçar para ser pelo Espírito Santo. Mas é dádiva de Deus. Deus em Cristo Jesus. Paulo diz, não é pelas obras, porque havia um pensamento judaizante, que Cristo sim, com o judaísmo também. E Paulo então traz esse elemento dentro desse resumo da redenção para mostrar, não, é graça de Deus, salvos para boas obras, não boas obras para salvar ninguém. Isso faz toda a diferença. Bom, esse é um pouquinho do pano de fundo dessa carta e do capítulo 2. Eu quero ir agora, verso a verso, com os irmãos, esteja com sua Bíblia aberta ou acompanhe aí. No verso 1, ele vai dizer assim, ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Paulo então começa aqui a mostrar a condição antes de conhecermos a Cristo. Ele vai dizer, estávamos mortos em nossos pecados. A morte espiritual é explicada aqui, e para dizer da incapacidade do homem responder a Deus. Olha, por favor, leia o que está escrito na sua Bíblia. Ele nos deu vida, estando nós mortos. Morto é morto, morto não tem outro adjetivo para morto. Quem está morto, diva. Morto não fala, morto não responde, não pisca o olho, não diz um legal, eu entendi. Morto não faz nada. Pastores que estão acostumados a fazer velórios e estar nesse momento tão difícil da vida das pessoas, entendem muito sobre isso, porque você chega perto do caixão, olha aquela pessoa, a família toda chorando, aí chega pessoas quebrantadas, com uma dor que não dá para explicar, mamãe, e fala com a mãe, com o pai, com o tio, com o filho, e fica ali, como se aquela pessoa estivesse ouvindo, mas não está, porque morto, está morto. O que Paulo quer dizer com isso? Ensinar essa igreja sobre a redenção em Cristo. Ele está dizendo que espiritualmente, embora a gente respire, a gente haja, a gente possa se mover aqui, a gente casa, a gente vai ao mercado, a gente vai à farmácia, a gente anda de bicicleta, anda de carro, nós estamos, aquele que está sem Cristo, o estado dessa pessoa, Paulo vai dizer, é morte espiritual. Você está incapacitado de ir a Deus. É por isso, eu li aqui pela manhã, fiz uma reflexão em João 3,16, porque Deus amou o mundo, é sempre Deus, irmãos, é sempre Deus que vai, é Ele que amou, é Ele que enviou Jesus, é Ele, é sempre Ele, sempre será Ele. Entender de outra forma é difícil, quando você se depara com os textos sagrados, quando você pega até Isaías, capítulo 53, o verso 11, eu coloquei na pastoral, foi de propósito, que ele diz lá que, cadê conhecimento para muitos, iniquidade para quantos? Para muitos, é para todos? Não é para todos, é para muitos. Isaías já falava e entendia o plano da redenção, lá atrás, perceba, porque morto não pode responder, a não ser que Deus vá. Então no verso 1 ele diz o estado dos homens, ensinando aquela igreja. Quando nós falamos, é impossível alguém ir a Deus, é porque um morto não pode ir a Deus, um morto não pode nada. Deus veio até nós,
e moveu pelo seu poder, amor e misericórdia quem Ele escolheu para irmos, não é, de encontro a Ele, porque Ele primeiro veio de encontro a nós. João vai dizer que não foi nós que o escolhemos, mas Jesus vai dizer: eu escolhi a vós outros. Existem dezenas de textos sagrados que falam com isso. Então esse é o estado do homem. Perceba que a gratidão que nós devemos e como devemos valorizar, nós estávamos mortos por causa do pecado de Adão e Eva, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse é o estado e a condição do homem que ainda não entregou sua vida a Deus, que não se colocou diante de Deus, não reconheceu o seu pecado, a sua vida. Ele não pode, ele só vai quando Deus toca. Verso 2 e 3, ele vai dizer assim: nos quais antes andávamos, outrora, antes, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe de potestade do ar, do espírito que opera agora nos filhos da desobediência. O contexto é tudo aquilo que aquela cidade promovia e oferecia, entre os quais todos nós, Paulo não tira-se, ele não se retira desse grupo, também andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza, por herança de Adão e Eva, filhos da ira, como também os demais. Paulo escreve que anteriormente todos os crentes, e que todos os homens são dominados pelo pecado, influenciados pelo pecado e por Satanás, todos estávamos debaixo da ira de Deus, devido à natureza pecaminosa. É duro isso, mas é a realidade do nosso estado. Era como andávamos. Veja que os termos ele não poupa, ele diz segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que opera sobre os filhos da desobediência. Como é que você acha que os homens vivem? Eles vivem pelo seu prazer, eles não vivem para glorificar a Deus. Ninguém que está longe de Cristo fala: mas eu conheço famílias maravilhosas. Eu também. Eu conheço pessoas que não vêm à igreja que são pais bons. Eu também. Aqui filhos que não vêm à igreja que são pessoas boas. Eu também. Eu conheço muita gente boa aí fora, mas nada disto glorifica a Deus, porque no fim, estes pais, esses filhos, esses patrões e todas essas pessoas vão dizer: é porque eu sou bom, é porque eu estudei, é porque eu consegui, é porque eu sou inteligente, é porque eu fui bem educado, é porque eu, é porque eu, é porque eu. Mas eles não sabem que estão sendo guiados para longe de Deus, porque a glória não é para Deus, e eles não sabem que espiritualmente eles estão mortos, embora possam caminhar sobre a terra. Deus não é glorificado, porque não houve um reconhecimento, e ele diz que andávamos outrora. Esta é a natureza, e é o caminho que nós andávamos, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira. Veja o que Deus fez conosco. Veja o que essa mesa representa para aqueles que tiveram um encontro com o Senhor de verdade, irmãos. Filhas da ira, da desobediência, do diabo. É muita coisa. Fazendo a nossa vontade, glorificando o nosso nome, empoderando o nosso ser. E Deus não tem nada a ver com isso. Isso é a natureza humana, isso é o espírito do mundo que rege e que vai influenciando as pessoas, e a cada dia com mais velocidade, com mais intensidade, por causa dos avanços tecnológicos. Então as pessoas, rapidamente uma onda toma o mundo, o planeta, e todo mundo está acreditando naquilo, ou indo naquela ideia, ou pensando daquele jeito. Muito rapidamente, em questões de horas, o planeta pensa igual, porque estão sendo guiados, orientados com os pensamentos daquilo que não glorifica a Deus, porque ninguém para fazer o crivo, não é? Se isto que estão falando, pensando, ensinando, bate com a vontade de Deus, porque o texto vai dizer que não está fazendo a vontade de Deus, mas a vontade da natureza pecaminosa, dessa natureza que caiu. Mas alguém no auditório pode estar dizendo: não, pastor, mas o homem pode, o homem, sim, ele está morto, mas ele faz escolhas, e o faz, e todo dia as pessoas estão escolhendo, todos os governantes, as famílias, no plano terreno, no plano físico, no plano espiritual, quando tentam, bate na ponte errada.
acerta o santo errado. É a verdade, irmãos. Porque não podem, estão mortos. Não podem, simplesmente não podem. Mas Paulo continua, a partir do verso 4 e 5, ele vai dizer assim: mas aqui é uma esperança para nós. Sabendo desse estado e de que o pecado fez na vida do ser humano, o que o pecado, como é o ser humano sem Deus, embora ele tenha os traços do Senhor, a imagem de Deus, não é? Ele tem a bondade ainda como um atributo que Deus transmite, ele tem parte desse amor, sim, a gente reconhece, não pode se negar isso, mas nunca é para glorificar a Deus e não tem isso de forma sublime, como a Bíblia ensina. Ou sempre será, né? Eu tenho um lugar especial porque eu sou melhor que você. Aí no verso 4 e 5, há uma esperança para todos nós e para os homens. Ele vai dizer: mas Deus é Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, estando nós, mais uma vez ele diz, eu também, mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Agora o morto ressuscita. Não é o ressuscita como Lázaro, como nos tempos bíblicos, apostólicos, que os apóstolos de Jesus e profetas do Antigo Testamento levantaram mortos, que morreram depois de novo, é preciso dizer isso, não é? Porque a gente fala da ressurreição e tem gente que acha que Lázaro está andando por aí até hoje, não está. Jesus ressuscitou e Lázaro tornou a morrer, irmãos. Mas ele ganhou o mais importante, porque aquele que crê em Cristo, ainda que morra, viverá. Então ele está com o Senhor, porque Jesus disse isso àquela família. Mas perceba que mais Deus, é parte de Deus, a iniciativa é do Senhor, sendo rico em misericórdia, que é a redenção, é a piedade, é pagar o preço, por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Ele aponta para Cristo, a vida está lastreada à pessoa de Jesus. Ele diz, pela graça sois salvos. Ele diz assim, não merecem. Não é porque Deus viu alguma coisa legal em Thaís. Viu, Thaís? Não é. Você é uma princesa linda, mensageira. Mas não foi por causa dos seus cachinhos que o Senhor te escolheu. Não foi por nenhum mérito que você tenha ou talento que Ele mesmo te deu. Não é. Não é. É porque é a graça de Deus. É um favor que Simone não merecia, Salomé. Mas Deus resolveu salvá-la. Não é maravilhoso, Salomé? Essa transição é crucial. Paulo enfatiza que, apesar da nossa condição e de morte espiritual, Deus, em sua misericórdia e amor, nos vivificou com Cristo. A salvação é um ato divino. E não poderia ser diferente na Idade Média e na Reforma. Esse foi o grande embate. Não podem, não vão, não é assim. Vocês estão esquecendo o texto sagrado, os santos escritos, inspirados por Deus, pelo Espírito Santo, aos apóstolos, aos profetas. Não é, ninguém vai fazer nada que vai levar ao céu, numa ponte, numa torre, numa caridade, numa ouro, numa prata. Não adianta matar centenas de pessoas numa arena e olha, vamos matar esse para justificar o resto. Nada disso, nada, absolutamente nada. É o amor de Deus em Cristo Jesus, na pessoa de Jesus Cristo e somente Ele. Nos vivificou em Cristo Jesus, irmãos. E quando eu olho para essa mesa da ceia, eu falo, meu Deus, o que eu era, e o que eu merecia, o que Deus fez. Deus sendo rico em misericórdia. Tem pessoas que acham que são ricas em alguma coisa. Não, rico é Deus, irmãos, rico é Deus em misericórdia, de tal forma que mudou a nossa história espiritual. Veja, ele começa dizendo para aquela igreja, vocês estavam todos mortos, vocês estavam entregues, mas Deus, olha como Deus lhe ama, olha Deus como amou o mundo, mas Deus, sendo rico em misericórdia, os vivificou, não é?
em misericórdia, amando vocês, estando vocês mortos, vos deu vida em Cristo Jesus. Essa é uma transição espetacular, maravilhosa, sublime, para todos aqueles que encontram Jesus Cristo. Olha o verso 6 e 7. Ele continua, e juntamente com ele, com Cristo, não é com o A, o B, o ciclano e o beltrano, pessoas até boas, teve muitos deles que foram bons e foram instrumentos aqui para ajudar a outros, mas não tem, não pode, não tem. A Bíblia, ela simplesmente diz em Cristo, e ele diz no verso 6 e 7, juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar dos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Então, uma igreja tem que falar mais de Cristo Jesus do que qualquer outra coisa. Porque senão tem alguma coisa errada, porque só desse texto aqui, só desse pedacinho aqui, o que Paulo aponta para Jesus, para dizer, pare de falar de você, fale de Jesus. É interessante que juntamente com ele nos ressuscitou. O crente é ressuscitado e assentado com Cristo nos lugares celestiais, e demonstra e vê as riquezas da graça de Deus e o seu propósito eterno. Se estávamos mortos, precisamos ser levantados agora à vida. Diferente dos valores antigos, nossa riqueza agora não consiste em coisas materiais. Primeiro, essa morte aqui e esse ressuscitar não é físico, não agora, mas é o ressuscitar espiritualmente. Quem estava morto precisava levantar. Então ele faz uma analogia da morte aqui, dizendo no estado espiritual do homem, aquele que entrega a sua vida para Jesus, que foi movido pelo Espírito Santo, ele sai do estado de morte e ele ressuscita com Cristo, as primícias da ressurreição, daquilo que vai acontecer e da vida espiritual. A ira de Deus não está mais sobre nós, porque ele olha para Jesus, e Jesus pagou o preço na sua misericórdia, ele foi a redenção completa. E Paulo vai falar, juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares, não é, celestiais em Cristo Jesus. Este é o lugar aonde o crente está. Por isso Paulo em outra carta vai dizer, pense nas coisas do alto, busque as coisas do alto, foque nas coisas do alto, nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Se trata de bondade, não de mérito. Ele nos levanta. É por isso que a gente fala assim, quando alguém vê um crente que está dando testemunho, não é? É muito comum as pessoas aí fora dizer assim, aquilo é um novo homem, aquilo é uma nova mulher, não é a pessoa que eu conheci. É porque, de fato, o texto sagrado diz que essa pessoa, na obra redentora, ela foi ressuscitada, ela nasceu espiritualmente de novo, ela estava morta. E como negar isso, se o texto sagrado ensina isso? Verso 8 e 9, ele vai dizer, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não é por obras para que ninguém se glorie. Imagina os pobres, não podiam fazer muita obra, então só ia entrar rico no céu, não é? Então, na cultura daquele tempo e na cultura de todos os tempos, os homens sempre procuram serem justificados, e a própria igreja fez isso e ainda faz isso com seus sacramentos, para que os homens cumpram ritos, para que então alcance os céus, e ainda arruma um dispositivo extra que depois, se não deu certo, a gente ainda faz 7 dias depois, e a gente vai promover algumas orações para ver se você é liberado. Existe isso? Que Bíblia estão lendo? Que teologia troncha é essa? O texto é claro, porque pela graça sois salvos. Esther, você não merecia, Arthur, você não merecia, é graça de Deus, mediante fé. É preciso crer. Eu falei no Santa Helena hoje, a gente vive uma fé na igreja brasileira, de igrejas lotadas. Mas a questão é, as pessoas que estão ali creem? Porque a Bíblia diz que nós devemos crer. Pedro, no seu primeiro discurso, no Pentecostes, ele falou, irmãos, é preciso crer. O que faremos, irmãos, para sermos salvos? O que eles respondem, os apóstolos? Creio no Senhor Jesus. Creia. Se não crê em Jesus, é amigo do Evangelho. Gosta dos irmãos da igreja, gosta da palavra do pastor,
acha bonita a igreja, tem afinidades, parentescos na igreja, mas isso não leva ninguém para o céu. É preciso crer, confessar, reconhecer seu estado, esse estado de morto, de homem pecador, de ser humano pecador. Por isso o texto vai dizer, no verso 8 e 9, porque pela graça sois salvos. É dom de Deus, é dádiva de Deus, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não é por obras para que ninguém se glorie. Nada que você faça vai te melhorar diante de Deus, nada que você deixe de fazer vai te melhorar. Se você é salvo de verdade, você está salvo e vai para a glória. E você vai lutar e você vai vencer dia a dia. Paulo reforça a salvação por um ato de graça, mediante a fé, sendo um dom de Deus. Sendo um dom de Deus. E aqui a gente poderia falar da ordem salutra, que não quero entrar nesse mérito, mas que ela define isso. Porque se essa ordem não for entendida, alguns vão dizer, eu criei, então eu não, eu fui movido por Deus, é um dom de Deus, então eu pude crer porque Deus moveu em mim, porque morto, eu volto a dizer, morto não pode crer. Pode? Não. Por isso que é dom de Deus, é dádiva de Deus, tanto a salvação quanto a fé para crer nele. Ele regenera. E depois nós estamos abertos a compreender toda essa grandeza da obra redentora e do estado do homem pecador. É interessante que a teologia de Paulo explica tudo, ele não explica tudo numa carta só, mas ele está explicando. Lá na carta aos Coríntios ele vai dizer de 3 homens, o homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. Paulo é preciso demais. Ele diz, o homem natural não entende nada, é por isso que a gente fica cego, porque cego está morto, não vê, não fala. Ele diz, é pela graça. Lutero tem uma frase, eu não tenho ela completa aqui, eu vou tentar, dos 2 pensamentos de Lutero que eu me lembrei agora, Lutero diz assim, ele usa a figura do mar, de alguém perdida no mar, para dizer o seguinte, alguém que está perdido no mar, para falar sobre salvação, ele pode ter a esperança ali e falar, sim, mas eu não vou morrer, vai aparecer uma boia, e eu vou me salvar, ou um objeto, alguma coisa vai acontecer, uma boia, um objeto, e eu vou me segurar. Lutero diz, pensar, sonhar, de fato salva alguém no mar, em alto mar? Essa esperança pode salvar essa pessoa? Só pela esperança? Lutero vai dizer, sentir emocionalmente um gozo por causa do louvor que é bonito, ou do pregador que é bom, e eu fiquei ali empolgado, igual alguém que diz assim, pastor, eu amo suas pregações, eu não acredito em nada que o senhor diz, mas eu amo o senhor pregando. Isso muda a vida espiritual de alguém, irmãos? Não muda. Absolutamente não muda. Alguém que sonha que a boia vai chegar, sim, vai morrer sonhando, né? Lutero vai morrer sonhando, porque é só um sonho. Ele faz isso para designar o projeto de salvação, que é um dom de Deus, que é uma dádiva de Deus mediante a fé. Não é emocional, está dentro da igreja, não é. Se trata de uma ação de Deus e de um crer, de um confessar genuíno. A fé é um dom de Deus, que transforma a vida do ser humano. Não há espaço para orgulhos pessoais. A salvação não é mérito de ninguém. É uma graça de Deus que chama os homens em Cristo Jesus. Eu vou para o último verso 10. Ele vai dizer, pois vocês são feituras dele, criados em Cristo. Agora, criados por quê? Foi Deus que criou tudo, mas ele está falando aqui do novo nascimento. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, aos quais Deus de antemão preparou para que nelas andássemos. Os crentes são obras de Deus, sim, são. Criados em Cristo para realizar boas obras, que Deus preparou de antemão, é o que o texto está dizendo. As boas obras, elas são a resposta e evidência da salvação, não o meio pelo qual a pessoa é salva.
Então, na história da igreja, isso foi combatido, assim, fielmente pelos reformadores, e em todos os tempos. Não é pelas obras, mas é graça, pois vocês são feituras dele, criados em Cristo, para as boas obras. Paulo está aqui combatendo toda a ideia que se implantava e que queria transformar a vida daquele povo. Percebe o cuidado de Paulo, sempre apontando para Jesus Cristo. Meus irmãos, eu queria, nessa noite, antes de irmos à ceia, que você refletisse sobre sua vida. Você que já é crente, cristão, e que dedicou a sua vida ao Senhor, um dia foi movido pelo Espírito Santo. Quando for à ceia, lembra quem você era. Qual era o seu estado? Isso é um exercício para a gente ir lá para o fundo do poço, no sentido da nossa alma e da nossa carne querer se levantar e dizer assim, você é bom, você é boa, porque não é. Porque você estava morto, perdido, pecador. Ninguém era. Mas você que entrou aqui, ou que está ouvindo essa mensagem, e ainda não teve esse encontro com Deus, no sentido de ser movido pelo Senhor, mas a gente entende que a salvação, ela acontece, e esse é o meio que Deus deixou, através da pregação da palavra. E se o Espírito Santo fala ao seu coração, e se Deus escolheu esse dia para chamar você, você hoje tem um espelho, um retrato de qual é o seu estado. Os teus olhos, o Espírito Santo abre de forma que você entende a realidade de que o que é viver. Eu não quero fazer aqueles apelos, usar daquelas artifícios. Não, teu casamento está acabado, venha para Jesus. Olha, tua vida financeira está um fracasso, venha para Jesus. Olha, tu está enfermo, mas o Senhor vai lhe curar. Não é nada, não se trata disso. Deus pode fazer tudo isso, mas não é disso que eu estou falando. É do seu estado, de fato, enquanto ser humano separado de Deus, da sua graça e da sua misericórdia, para você entender a realidade do que seja o mundo, e a realidade da obra redentora, para dizer, Senhor, eu estava cego, perdido pecador, e agora o Senhor vem a mim, o Senhor me encontra. Não é maravilhoso? A ceia é um momento da gente fazer essas reflexões. Mas antes, eu queria desse texto tirar rapidamente, algumas lições práticas para a igreja, que a gente aprende com esses 10 versículos que Paulo escreve inicialmente no capítulo 2. O primeiro é o reconhecimento dessa graça. A igreja deve sempre lembrar que a salvação é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. Não há mérito nisso. Isso nos move pelo caminho da humildade e da gratidão. Nunca se esqueça disso. Quer se manter humilde? Lembre quem você era. Lembre quem lhe deu a oportunidade, quem redimiu a sua vida. Isto vai te manter no caminho da humildade e da gratidão todo o tempo. Porque crente pode ir se inflando. Os judeus se inflaram de tal forma, nós, o povo escolhido, o povo que recebeu os anais do Senhor, o povo da revelação. O Deus prometido chegou e eles não perceberam. Reconhecimento da graça de Deus. Quando você olhar para essa mesa, reconheça tudo que Deus fez por você. Em segundo lugar, reconheça a sua nova identidade em Cristo. O crente deve viver conforme a sua nova identidade, não como a velha. Por isso Paulo vai falar e dizer, vocês estão vivendo no meio de um povo, numa cidade altamente de apelos terríveis para a carne humana, para os prazeres humanos, para o intelecto humano, porque a filosofia grega também batia forte ali, então parecia tudo de bom. Mas a gente aprende nesse texto, quando Paulo fala a esse povo, para dizer, deixa eu chamar vocês aqui a realidade. Vocês não são mais isso. Vocês são novas criaturas. Aquele que está em Cristo é o quê? Nova criatura é as coisas velhas e tudo.
O crente deve viver conforme a sua nova identidade em Cristo, rejeitando os padrões do mundo e buscando uma vida que glorifique e agrade a Deus. É o que a gente aprende, em segundo lugar, nesse escrito. Então, quando você olhar para a mesa do Senhor, fala: meu Deus, eu não sou mais eu sou outra pessoa. Isso é loucura? Não. Agostinho, tem uma história de Agostinho, os irmãos, talvez alguns conheçam, andando na sua cidade, e Agostinho foi um homem devasso. Olha, Caba era namorador, perigoso. Alain gosta de citar Agostinho nas pregações, né, Alain? Agostinho era perigoso, mas Agostinho teve um encontro com Deus, foi transformado. E a história diz que Agostinho andava na rua, e uma prostituta viu e lembrou de Agostinho e saiu gritando: Agostinho, Agostinho, e ele olhou assim, pisou a passada, aumentou a passada. Agostinho! E ela correu mais que ele, alcançou ele. E quando chegou a ele, falou: Agostinho, ele virou: não sou Agostinho, você está se enganada. E voltou: eu sou outra pessoa. Porque aquele Agostinho que ela conheceu, de fato não existia mais. Paulo faz questão de dizer quem éramos, mas ele fala: em Deus agora somos nova criatura, uma nova identidade. E quando sua natureza quiser se levantar, lembre-se, eu sou uma nova criatura, eu não sou mais quem eu era, eu sou uma nova pessoa. A terceira coisa que a gente aprende aqui nesse escrito de Paulo, ensinando a essa igreja e as igrejas da região, é a unidade e a paz no coração. A igreja é composta de pessoas diferentes, de origens diferentes, e esse testemunho de unidade e paz na igreja rompe as barreiras da hostilidade, porque os judeus impediam, lutaram inclusive no colégio apostólico para que o evangelho não avançasse. Havia guerra, havia briga, havia encrenca, e eu digo, uma igreja que vive com picuinha, uma casa que vive com picuinha, uma cidade, um governo que vive fazendo, vai para onde? Só confusão. Só a paz nos dá a consciência limpa, tranquilidade para edificar, para prosperar emocionalmente, para desenvolver-se espiritualmente com as ações espirituais nas regiões celestiais, para entender a grandeza, capítulo 1, os mistérios de Deus. Mas quem vive em guerra, me mostra onde um país em guerra vive bem, está bem. Olhe para aquela região do norte da Europa, olhe para o Oriente Médio. Meus irmãos, quem vive guerra vai falindo em todos os sentidos da vida. Quem vive atrás de picuinha não tem tempo para raciocinar, pensar. E esta igreja, Paulo fala da unidade, da paz, porque ele diz: irmãos, agora não fiquem divididos, entendam, o evangelho deve ser pregado, divulgado em amor, em graça, nos princípios e valores do Senhor. Agora, o evangelho que Paulo traz com o colega apostólico não é mais baseado nas regras judaicas, que você precisa fazer isso e aquilo outro para eles aceitarem você. Não. A igreja precisa levantar um testemunho. Sabe por que a gente não tem o respeito que deveria ter aí fora? Porque nós somos fracionados e divididos de tal forma. Eu não estou falando das diversas denominações, porque Israel tinha suas 12 tribos também. Eu estou falando que são divisões assim absurdas que a gente coloca, e de testemunho horrível que se dá. Então, isso não levanta um testemunho na igreja. E Paulo, em meio àquela situação toda, ensina a igreja, uma igreja que depois tem até uma carta que João escreve a essa igreja, ensina essa igreja a buscar a paz de Deus, e a paz de Deus, a paz com Deus e a paz de Deus todo o tempo, porque senão você vive assim, terrivelmente angustiado. Em quarto lugar, a gente aprende aqui nesse escrito de Paulo, sobre as obras. Pode vir o pessoal do louvor, que as boas obras são fruto da salvação, e não um meio para a salvação. Isso muda tudo. Não é? Olha, eu vou ler de novo. As boas obras é um fruto da salvação e não um caminho para a salvação. O crente, de fato, tem que ser um instrumento de Deus para produzir boas obras, ajudar, se engajar e ser um instrumento de Deus nessa terra. Mesmo que não seja muito, mas se cada um fizer um pouquinho, no fim, nós teríamos feito bastante coisa. Lembrando que elas não te faz melhor que ninguém.
Jesus disse, faça com a mão, mas assim, não deixe nem que a outra veja, saiba, não é? Ele faz uma analogia para dizer, não precisa disso. Mas sim, a igreja precisa fazer. O crente precisa fazer, e Paulo está falando, você não vai alcançar, não com esse pensamento romano, de eu vou ser bom porque Deus me aceita. Deus te aceitou, você era péssimo, porque Ele lhe amou primeiro. E por fim, um testemunho vivo, em um contexto de uma região terrivelmente afetada, idólatra, prostituída, que caminhava em diversos caminhos contrários à fé do Evangelho genuína. Eles são chamados a viver de maneira transformadora, através da operação de Deus, vivendo um testemunho da graça e da bondade de Deus nesse mundo, porque assim, Jesus disse, eu não os peço, Pai, que os tire do mundo, mas o quê? Que os livre do mal. Tem gente que quer sair do mundo para escapar dos problemas desse mundo. Essa oração Deus não vai lhe ouvir, desculpa aí. Você não quer ir para Jesus, você quer se livrar do mundo. Mas esse não é um motivo plausível. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, porque Jesus quer você aqui para pregar o Evangelho, para que outros também possam ir com você um dia para as bodas do Cordeiro. Por isso, o testemunho daqueles que estão vivos e caminhando sobre essa terra é importante. Falar do amor de Deus. Tem meses, tem dias, tem anos que são terríveis, mas eles passam. Alguém um dia me disse que até os dias difíceis passam, e é verdade. Nada dura para sempre, a não ser a graça, a bondade e a eternidade ao lado do Senhor. O resto vai passar. Os dias bons passam, os dias difíceis passam, mas o crente é chamado para viver na fé, na pessoa de Cristo. Amém, igreja? Que Deus aplique essa palavra em nossos corações, que nos leve nessa reflexão, a ver a mesa do Senhor com muito valor, com muita reverência, com muito temor no coração, com gratidão por tudo que éramos e que Ele transformou e nos deu o privilégio de estarmos aqui. Não somos perfeitos, nunca seremos, lutamos e lutaremos até o dia da vinda do Senhor. A ceia fala sobre a vinda do Senhor. Paulo diz, fazer isso em memória de mim, até que Ele venha. Mas sim, é possível viver aqui dentro o gozo da eternidade. Todos os homens no passado, o escritor aos Hebreus vai dizer que eles viveram o gozo da presença de Deus, da eternidade, sem alcançar, eles já viveram, alcançando no coração. Esse é um sonho bom para os que são salvos. Como será um dia as bodas com o próprio Cristo? Ele nos espera, Ele vai nos chamar um dia, a trombeta vai soar e todos nós estaremos com Ele e o veremos face a face.